Senhor para todos. Os irmãos que estão no Instagram, estamos acertando aí. Daqui a pouco está conosco em nome de Jesus, amém? Os irmãos também aí no Facebook, Deus abençoe, Pai do Senhor, Zizinho, todo mundo aí que está conosco, Deus abençoe, chegando agora no culto abençoado. Deixar uma palavra aqui para os irmãos, em nome de Jesus, amém? Confira lá se está ao vivo. Amados, dizer para os irmãos que é motivo de alegria estarmos falando com vocês, né? Aqui nessa noite. Sabemos aí, orando, eu quero fazer uma oração com vocês pela nossa cidade, orar também aí pelo estado de Minas Gerais, pelo Brasil, né? Apresentando aí todas as autoridades religiosas, né? Médicos, autoridades políticas, para que Deus possa dar uma melhor direção e dizer para você, muito bom quando buscarmos, né, do Senhor a resposta. Vamos fazer uma oração. Quero apenas deixar uma palavra para você que está entrando aí, né? Louvado seja Deus, a bênção, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus também pela vida dos irmãos que estão conosco, através do Instagram também. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Simão Pablo, Simão Alain, irmã Zizi, Deus te abençoe, você o Ramires, estamos orando aí, amém? Sei que esse vento vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu irmão Alexandre, Neto, Deus te abençoe. Os irmãos que estão conosco aí, né? Só do Facebook, o Bruno, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, né? Bruno também, isso. Vou dar uma observada aqui, os irmãos estão falando do Instagram, a gente vai reconectar aqui e vai ser bênção em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Só acertando aqui, a gente vai entrar de novo. Isso. Aleluia. O secretário aqui colocou. Nós vamos orar nessa hora, né? Pedir a... Isso. Glória a Deus. Isso. Vamos estar no Instagram de novo aí, vai ser vitória em nome de Jesus. Vamos elevar a Deus uma oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, eu venho te pedir a tua bênção, as tuas mãos poderosas. Pai, que o Senhor possa tomar cada família, cada irmão, cada irmã nas tuas mãos. Toma os teus servos, ó Pai, vai dando vitória, vai repreendendo toda a fúria do adversário, todo laço na autoridade que há no teu nome. Ó Pai, estende as tuas mãos de poder, porque tu és o Deus de maravilha, o Deus Todo-Poderoso. Ó meu Pai, aqueles que estão conectados nessa hora, em oração, nos seus lares, na sua casa, meu Pai, eu venho te apresentar, meu Deus, o país, o Brasil, a nação brasileira. Eu venho te apresentar, meu Deus, meu Pai, todos que estão em famílias neste momento. Senhor, eu venho te apresentar a cidade de Juiz de Fora, o estado de Minas Gerais. Senhor, que todas as hortes, principados, potestades, dominadores que atuam nessa cidade, nesse estado, nesse país, venha sendo amarrado e lançado no abismo, na autoridade que há no nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço a tua bênção, glorifique o teu santo nome, joga por terra toda barreira, todo laço do adversário. Meu Pai, eu te peço que as tuas mãos poderosas venham estender, Senhor, sobre a vida dos teus servos, dos teus filhos. Por isso, ó Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Um abraço a você que está na sua casa, você que está em família aí. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, né? Dizer que esses dias têm sido difíceis, nem todos pode estar na igreja, mas onde você estiver aí, que as bênçãos, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, onde você estiver. E que o Senhor possa te dar livramento, que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua vida, na autoridade que há no nome de Jesus, amém? Eu quero louvar a Deus pela sua família, quero louvar a Deus pelos seus filhos, quero louvar a Deus
pela sua vida, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Passando aqui, né, para deixar um abraço para todos os irmãos aí, Mãe Ingrid, Deus abençoe, Irmã Aline, Mãe Isabela. Quero deixar uma palavra da parte do Senhor, os irmãos que estão no Instagram também, tá? Davi, Esté, todo mundo aí, né? O Bruno, Deus abençoe, a Zizi, Irmão Ramires, Deus abençoa, em nome de Jesus. Quero deixar uma palavra para vocês que está no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Diz assim, livro histórico de Josué. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém será capaz de resistir diante de ti, durante todos os dias da tua vida. Eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Não te deixarei e nem te abandonarei. Esforça-te, anima-te, porque tu farás com que este povo herde a terra que por juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito valente para cumprir cuidadosamente tudo o que prescreve a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O livro dessa lei não se apartará da sua boca, antes meditará nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? E ser forte, anima-te, não temas, nem desfaleça, porque o Senhor Jeová, teu Deus, é contigo por onde quer que andar. Então Josué convocou-lhe os oficiais do povo e ordenou-lhes. Aleluia! Maravilha, né, irmãos? Quero deixar essa palavra para os irmãos, né? Um livro, uma palavra muito conhecida, uma palavra que ela é extraordinária. Por quê? No momento o povo já tinha vencido muitas batalhas em questão de ver milagres, ver Deus agir, né? Quando Moisés estava ainda em vida no meio daquele povo, né? Por várias vezes, por vários processos ali, entre murmurações, entre arrependimento, o povo exatamente viu grandes coisas, mas ainda faltava, né, o alcance da promessa. Por quê? Eles tinham a promessa de sair do Egito e herdar uma terra. Sair do Egito, Deus já tinha tirado eles com braço forte. Moisés, ele se estabeleceu como uma referência. Culpa Moisés. Nas vitórias se alegrava com Moisés. Então eles tinham Moisés como uma referência. Quando as coisas apertavam, eles queriam sempre achar um responsável. Olha, Moisés, e ele, olha Moisés, queremos água, olha Moisés, não tem comida, não tem carne, olha Moisés, como é que é, nós saímos lá do Egito, parecia que era realmente Moisés que tinha tirado, embora era a missão de Moisés conduzir aquele povo, a missão de Moisés foi exatamente essa, tirar o povo do Egito, tirar aquele povo da escravidão, mas aquele povo tem Moisés como uma referência. Acontece, né? Deus leva Moisés e diz para Moisés, tu não vai entrar. Por quê? Há um texto que diz, quando ali Moisés ele fere a rocha, e muitos até pregam que Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha. Mas quando você vai ler aquele texto, Deus vai falar com ele, sim, ele feriu a rocha, mas porque naquele momento Moisés não creu em Deus. Então ele não creu. Então Deus vai falar com ele, porque tu não creste em mim, tu não entrará na terra, né? Mas ali, naquele momento da água sair, quando ele tocou, é claro que ele viu com seus olhos e ele viu as águas saindo. E que ele feriu ali a rocha, as águas saíram.
Só que Moisés era uma referência perante aquele povo, era uma referência agora. E agora Deus recolhe Moisés, recolhe Moisés. E quando Deus recolhe Moisés agora, o que vai acontecer? O povo eles deve ficar meio em paz, porque o corpo de Moisés não foi mostrado. Deus agora guardou o corpo de Moisés e escondeu. A Bíblia fala que então Josué era o sucessor de Moisés, aquele que havia sido escolhido para suceder Moisés. Imagina um grande líder com um grande respeito, uma grande referência, a qual muitos tinham aquele líder até como seu salvador. Agora, sem comprovação, sem prova nenhuma, Josué tem que trazer a mensagem ao povo, né? Embora muito sentido também, porque Josué, em todo o tempo, ele foi um servo. Estava com Moisés em altos e baixos e toda a sua estrutura, mas agora ele vem diante do povo, porque Deus tinha falado que ele seria, o próprio Deus tinha falado com ele, mas ele precisa trazer uma notícia ao povo dizendo, olha, Moisés é morto, mas peraí, cadê o corpo? Como é que fica? Será que é morto mesmo? Porque sempre tem, irmãos, no meio do povo, os murmuradores, tem os naturais, eu sempre costumo dizer isso, às vezes tem os carnais, e nem todos são espirituais a ponto de perceber o que Deus está dizendo, mas é necessário compreendê-los. E quando eles são guiados agora, desde já deixando meu convite aqui também, quarta-feira nós teremos uma live de louvor e adoração, então você fica ligado aí, participe conosco, vai ser uma benção. Então, o que vai acontecer? Naquele momento em que Moisés, um abraço aí para nossa irmã Fernanda, nosso ministro Diego, né? Porque o nome aparece, ministro Diego, irmã Fernanda, Deus abençoe, irmã Penha Ferreira, irmã Elisângela, e todo mundo aí, que Deus abençoe, irmã Josilene. Então aquele momento foi muito difícil, porque o cenário era de luto, o cenário era de morte, mas Deus aparece para ele e diz para ele, olha, no versículo 5, Deus, além de estar dizendo para ele, né, sobre Moisés, teu servo é morto, o próprio Deus falando, em todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado. Então, mas Deus fala uma coisa, ninguém será capaz de te resistir. Uma das coisas marcantes que Deus disse para Josué, o servo, ninguém será capaz de te resistir. Cenário difícil. Por quê? Uma promessa, quando ela se cumpre na sua integridade, é muita bênção. Mas uma promessa, nem sempre ela se cumpre na sua integridade. Ela tem as fases, ela tem momentos. E muitas das vezes nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. E quando Deus tira o povo do Egito, mas a promessa de entrar na terra prometida não estava com Moisés. Moisés cumpriu a sua missão, tirar aquele povo do Egito. A promessa de agora entrar na terra prometida estava com Josué. E Deus vai dizer para ele, olha, você fará esse povo, ninguém vai te resistir. Porque assim como eu fui com Josué, com Moisés, eu serei contigo. É muito forte, né? É isso mesmo, né? Eu estou colocando aí que Deus escondeu o corpo de Moisés para que não tivesse idolatria. Mas eu quero deixar essa palavra para você nessa noite para te dizer uma coisa. Deus é um Deus de história. Tem muitas pessoas que servem Deus e nós precisamos, irmãos, ter Deus na nossa vida como prioridade. Começar a dizer para ele, olha, assim eu serei contigo, não te deixarei e nem te abandonarei. Tem duas questões, esforça-te, luta, vai para a guerra e anima-te. Você precisa entender uma coisa, Deus ele é um Deus de história. Quando você abre a sua Bíblia, você vê que Deus foi o Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus estava na cova dos leões, Deus atravessou o mar, Deus foi com várias guerras com Israel, foi com Davi, foi com Sansão, foi com muitos homens, porque Deus ele é um Deus de história. E Deus está dizendo também para a história, está dizendo para Josué, assim como eu fui com teu Senhor, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Irmãos, nós precisamos colocar na balança e ver quem é prioridade na nossa vida. A quem você prioriza mais?
Deus ou seu patrão? A quem você prioriza mais? O teu trabalho ou a obra de Deus? Nós precisamos ter algumas coisas na nossa vida que muitas das vezes nós não estamos colocando elas no lugar. E aí eu vou te dizer uma realidade, muitas pessoas vão temer, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de cerco, tempo de barreira, tempo de impedimento, tempo de morte também, tempo de enfermidade, mas você não pode esquecer que é o tempo de promessa. Sempre no avivamento há um antes e há um depois. Sempre quando há uma promessa de Deus, há um antes e há um depois. Então não fique pensando, Deus perdeu um controle, Deus apareceu agora no cenário, como é que é Deus é que este povo, eu nunca passei por isso. O Adonai, o Deus Criador, aquele que se revela aos homens, o Jeová Jireiro, o Deus da provisão, ele é um Deus de história, ele é um Deus de Gênesis, ele é um Deus de Êxodo, ele é o Deus de Levítico, ele é o Deus de Números, ele é um Deus de Deuteronômio, ele é um Deus de Josué. Você não pode temer. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus de José, ele é o Deus de Benjamim, ele é o Deus de Judá, ele é Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes Deus interviu na história porque Ele está assentado no teu trono. O trono de Deus não está vazio, Deus não está biruta, e é como umas frases que a gente sempre vê nas redes sociais, Deus não está em crise, Deus não está em desânimo, não. E assim como você esforça para muitas coisas na tua vida, como prioridade, dê prioridade às coisas de Deus, dê prioridade aos momentos com Deus. Nós estamos vivendo um turbilhão, né? E muitas coisas vêm para desanimar. Se você não tem o discernimento, você não tem a capacidade muitas das vezes de lidar com as redes sociais, de lidar com notícia, de lidar com a televisão, desligue, se abstém, vai para o joelho, vai louvar, põe cultos, põe louvores, põe adoração, se encha de Deus, se encha de esperança, porque o nosso Deus é um Deus de história, meu irmão. Nosso Deus é um Deus que faz, e eu acho muito lindo isso, assim como eu fui com Moisés. Você não entendeu? Nada pode resistir o povo de Deus. Não foi o que o Senhor disse? Olha, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus aí. Eu edificarei a minha igreja. Como é que fica? O inferno está aí, os demônios estão aí. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa. Você tem que ter certeza disso. As portas do inferno, ela não pode prevalecer. E ele vai dizer, olha, esforce-te a duas coisas muito poderosas no meio dessa guerra, para você alcançar a promessa de Deus, para você alcançar o melhor de Deus. Esforça-te e anima. O povo está muito desanimado, irmão. O povo está muito desanimado, o povo tem muito medo. E muitas das vezes nós temos visto pessoas que são fiéis aos seus patrões, são fiéis às suas atividades, são fiéis à sua vida, mas ele sempre deixa Deus para depois. E ainda mais nessa onda que nós estamos vivendo agora, estou vivendo uma onda de enfermidade, uma onda de morte, uma onda de batalha, uma onda de luta, que muitos estão pensando o seguinte: você não deixa de comer, porque você tem o pão, que é importante, mas Jesus uma certa vez vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Você que tem trabalho, você não deixa de trabalhar. Eu estava até falando com uma pessoa esses dias, eu estava falando para ela, nós precisamos orar pelas famílias, orar pelas pessoas que estão doentes, orar por aqueles, mas nós não podemos se prostrar e nem ficar desanimado. Por quê? Porque quando você vê as estatísticas de hoje, só o trânsito, ele mata muitas pessoas por dia, mas você nunca deixou de sair com o seu carro, você nunca deixou de sair da tua casa, você nunca deixou de dirigir, você nunca deixou de cumprir a sua obrigação. Mas Josué, para ele vencer, Deus vai dizer por ele, tenha ânimo. Olha que coisa tremenda. E irmãos, a promessa, o povo de Deus é um povo irresistível. Olha o que Deus vai dizer, ninguém será capaz de resistir. Esforça-te e anima. Nós, irmãos, cumprimos com todas as nossas obrigações.
Nós temos medo, graças a Deus por isso, porque isso também é de Deus. Nós temos medo de falhar com o patrão, nós temos medo de falar com o homem, mas nós, muitas das vezes, e aí eu te pergunto, em qual lugar Deus está na tua vida? Em qual lugar Ele está nessa oportunidade que você dá para Ele? E Ele disse, tão somente ser forte e valente para cumprir tudo aquilo que eu deixei. Nós temos ordens, nós temos leis, nós temos aquilo que Deus estabeleceu para nós. E Ele vai dizer, não te mandei eu? Aleluia. Irmãos, nós falamos muito sobre o céu, mas a morte deixa o homem em pânico. Sabia que, na verdade, haverá um tempo, nós estamos estudando Apocalipse aí, você quer participar da nossa live sexta-feira, vamos ter uma quarta e vamos ter uma sexta-feira, tá? Nós estamos falando algumas coisas aí, e é muito bom você estar conosco nesses dias. Tem uma live que nós estamos transmitindo aí, na verdade era para todos os crentes aceitar Jesus e morrer, sabia disso? Porque era o prazer, Deus ia ter você. Quando você lê a Bíblia, você entende isso. Até a oração de Jesus, repara que ele vai falar assim, Pai, não tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Por quê? Deus estabeleceu um tempo para nós estarmos aqui. Tempo de conquista, tempo de posse, o tempo de fazermos a obra, o tempo de trabalharmos para o Senhor. Nós vemos hoje, irmãos, que através do medo e através das opressões, né, porque muitas pessoas elas tinham dificuldade de procurar informação, só que hoje as informações estão sendo empurradas até elas de uma forma muitas das vezes alterada ou de uma forma verdadeira, e com isso as pessoas nunca lidaram, estão em pânico. Eu vi um relato esses dias, né, e infelizmente nós estamos cercado, né, por esses âmbitos, temos que tomar os nossos cuidados, mas eu vi uma notícia aqui no meu estado, 85% dos leitos estão lotados. Isso deixa pessoas que nunca se informaram em pânico. Mas, irmãos, muitas das vezes eu tive que correr atrás de deputado, vereador da minha cidade, para internar pessoas que estavam na fila, que nunca teve direito aos hospitais. Isto apenas agora, essa elevação de morte, que embora tenha morrido muita gente mesmo, mas isso foi apenas uma revelação do sistema, que já está difícil há muito tempo. Mas você muitas das vezes joga a conta para Deus. A primeira coisa que as pessoas fazem neste momento é afastar de Deus, é deixar a obra de Deus. A obra de Deus eu não falo que é só ir na igreja, não, mas os mesmos cuidados com as coisas de Deus. Muitos acham que é um tempo de férias, que é um tempo de abandono, entra nos vossos lares, não busca o Senhor, não ora, e muitas das vezes ele permanece sendo aquele crente que ele sempre foi, um crente incompleto. Mas você deve, é momento de você buscar o Senhor, é momento de você prostrar. E outra coisa, é momento de, olha o segredo que Deus vai dizer, olha, cuidadosamente, olha o que vai dizer, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olha o capítulo 1, versículo 8 de Josué, o livro da lei não te aparta, antes medita nele dia e noite. Irmão, se você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, essa palavra é o alimento, é o remédio que cura a sua alma. E você sabe, né, isso já foi constatado através da ciência. Muitos não têm. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O crente, muitos não têm, tipo assim, ânimo para leitura. Muitos não têm ânimo para apurar a informação. Muitos às vezes são escravos. Muitos são manipulados. O que se esperar de uma pessoa que muitas das vezes vai ficar a vida toda só acompanhando novelas, absorvendo tudo aquilo? O que esperar de uma pessoa que vai ter todas as suas noites, em vez de tirar para se reservar com Deus, tá ligado aí no tal do Big Brother? O que você espera? Qual a reação? Se os teus olhos for luz, a Bíblia diz, todo o seu corpo será
luz. Por que tem muita gente enfermo, deprimido? Porque tudo isso você tem absorvido. E eu aprendi uma coisa: o crente ele não pode ser esponja. Por quê? A esponja vai se encharcando de tudo, tomando posse de tudo. O crente tem que ser filtro, meu irmão. O que está de errado fica de fora. Só vai passar aqui o que precisa ser bom, o que vai ser útil para mim. E eu costumo dizer uma coisa: todo crente precisa carregar 2 vasilhas. O que serve para você, usa. O que não serve, guarda, porque o dia que você for usar, já está ali. Aprenda, e eu sempre falo isso repetidamente, com consciência. Não podemos apartar da nossa boca a palavra do Senhor. Você percebe, Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós muitas das vezes se escondemos muito atrás desse versículo, mas nós não terminamos o prosseguimento da leitura. Porque repare, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que, aí vem, não anda segundo a carne. Porque se você for um homem natural, o que é um homem natural? É um médico, um advogado, tem muito conhecimento, tem muita inteligência, mas eles são naturais. Você andar com carnal, você sempre vai ter problemas, porque o carnal, ele espiritualiza, materializando algumas coisas. Ele usa muitas das vezes a Bíblia, usa a palavra de Deus para muitas das vezes a sua proteção. Usa a palavra de Deus para o seu intuito, para a sua mensagem, mas realmente ele usa a palavra de Deus, mas na verdade a palavra de Deus mesmo não está sendo usada como Deus quer naquele momento, porque apenas para ir segundo a sua direção. Mas o espiritual, ele precisa discernir que os demônios estão lutando. E ele vai dizer nesse texto, se você ler, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar em Romanos que é uma guerra na mente. E o diabo tem atuado em muita mente, muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas perdidas, muitas pessoas sem força, muitas pessoas desanimadas e muitas pessoas atuando carnalmente, atuando contra a própria obra de Deus. Nós vemos esses dias aí, noticiário saiu e uma ex-autoridade dizendo, olha, se a igreja tivesse fechada, muita gente não tinha se contaminado. Irmão, qual o dia que você deixou de trabalhar? Você deixou de trabalhar porque as portas talvez fecharam. Mas qual o dia que você deixou de ir no trabalho? Porque você tem o seu serviço como uma prioridade. Qual o dia que você deixou de comer o teu pão? Qual o dia que você deixou de fazer as suas atividades, de ir na sua rua, de entrar no supermercado? Porque você acredita que isso é o necessário para sobreviver. Mas o espiritual, ele está naquilo que Jesus vai dizer. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda a palavra que sair da boca de Deus. Quando a gente tem Deus como prioridade, muitas coisas mudam na nossa vida. E alguém pensa, você é doido, você é louco, você parece... Não, você precisa discernir como o diabo está com fúria da igreja. Como o inferno tem se levantado. Como o diabo procura sempre razões para atrapalhar. E você percebe quantas pessoas sofrendo de doenças incuráveis. Que assim relata a medicina. Por que eu digo isso? Porque você percebe, as pessoas que têm problema com depressão, com ansiedade e com outros problemas, o médico, até os médicos já sabem, isso é coisa da alma, eu não posso. Isso é coisa da alma e vai ficar difícil. Mas eu acho bonito que eles dão um remédio, mas eles mesmos dizem, isso não tem cura. Por quê? O único que pode tratar a tua alma é Deus. E é por isso que Deus vai olhar para um momento muito difícil, um momento de angústia, um momento onde ele tinha perdido um pai, como um pai para ele. Mas Deus vai dizer para ele, anima-te, esforça-te, o quadro ainda vai mudar, medita na lei do Senhor. Quem está te mandando, não foi eu que te mandei, ser forte. Porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi a seus pais. Aleluia, palavra de ânimo. Você precisa levantar dessa cama.
Você precisa levantar deste leito. Você precisa viver a tua vida em paz no Senhor. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu tenho vos dito isso para quem vive em paz, para que viva em paz. Olha Jesus dizendo, no mundo tereis aflições. Olha, percebe duas coisas que Deus vai dizer. Tenho vos dito isso para que tenhas paz. Olha Jesus dizendo para os seus. Olha Jesus dizendo para você, igreja. Olha Jesus dizendo para você, servo. Para que tenhas paz. Tenho vos dito isso para que tenha paz. No mundo tereis aflição, porque no mundo não há ânimo, no mundo não há força, no mundo não tem. Mas Deus está dizendo para você, tem de bom ânimo. Esforça-te, meu filho. Vai, creia, confia. Muitas pessoas pensam, pastor, o fim está chegando. Irmão, que é isso? Irmão? O fim está chegando ainda não. Você pode estar próximo, sim. Né? A igreja pode ser transformada e depois pode ser arrebatada. Mas isso ainda não é o fim. O fim ainda virá. Então, você precisa entender a palavra do Senhor. E eu acho, falando ainda sobre Romanos, ele vai dizer mais à frente, no capítulo 8, e quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meu irmão, deixa eu dizer uma palavra para você. Se Deus te escolheu para alguma coisa, se Deus te nomeou, tem muita gente te condenando, tem muita gente falando mal de você, tem muita gente te criticando. Irmão, quem é escolhido de Deus não preocupa com essas coisas. Quem é escolhido de Deus não teme essas coisas. Quem Deus escolheu, se Deus escolheu para você cantar na igreja, cante, mas se Ele te escolheu, é Ele. Aí diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica? Não, fica tranquilo. Não é o que diz por aí o louvor? Vai dormir tranquilo, meu filho. Fique tranquilo, a tempestade está forte, Jesus está bem dormindo no mar. A tempestade está forte, Jesus, mas Ele está no barco, Ele está no controle, Ele não saiu do mar. Ele não saiu do barco, ele não perdeu o controle. Deixa eu te dizer uma palavra para você que nessa noite, meu filho, fique tranquilo. Pastor, estão criticando demais. Pastor, está falando mal de mim. Irmão, tem muita gente vivendo guerras na vida porque tocou em um escolhido. É o pastor que é o escolhido? Não, é só pastor, amém. Deus escolheu o pastor também, escolheu os pastores, escolheu às vezes aquele servo, por menor que seja, aquele que às vezes só canta um hino, aquele que às vezes a função dele é só estar ali, cumprimenta alguém, leva um copo d'água, mas tocou, aí está dizendo, não se preocupe. Olha o que o Romanos está dizendo, o que Paulo está dizendo aos Romanos, olha, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se o Senhor, o próprio Deus, o justifica. A igreja está justificada por Deus. Pode levantar os demônios, os acusadores, os carnais, aqueles que se aliam dizendo não tem que parar, tem que diminuir, tem que destruir. Vocês não podem clamar, vocês não podem cultuar, vocês não podem fazer culto. Irmão, fica no Senhor. Não deixe de buscar, não deixe de servir ao Senhor. Aleluia! Porque, irmãos, ninguém pode, os irmãos do Instagram aí ficou sem. Ninguém pode tentar acusação contra os escolhidos de Deus. Você precisa de ter força nesse momento. Você precisa de ter ânimo, você precisa ser forte. Você não pode temer neste momento para passar por essas adversidades. Deus está contigo, meu. Você não vai sucumbir, né? E eu acho muito bonito essa palavra, não te mandei eu, aonde tu andares, eu serei contigo. Ninguém pode resistir um crente que ora, ninguém pode resistir um crente que busca, ninguém pode resistir um crente que medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado. Nós perdemos a comunicação lá no Instagram, lá, amém? Deus abençoe os irmãos aí. Daqui a pouco vamos estar tentando retornar, mas também daqui a pouco já estamos terminando. Você não pode desistir, desanimar.
Porque, irmão, você serve um Deus de história, um Deus de promessa. E muita gente tem perdido o foco porque tem esquecido que é isso. Teu Deus não apareceu agora, não, irmão. Teu Deus é da eternidade. Já venceu todas as guerras que lutou. Pega o telefone da cara para mim, troca. O do Caio. Deus já venceu todas as guerras que ele lutou por você. Que ele esteve na frente, ele venceu todas as guerras. Enquanto muitos pensavam que aquela cruz foi a derrota, foi o triunfo do próprio Deus. Então, por certo, tenha uma coisa na tua vida, tem uma coisa na tua família, tu vai herdar a terra. Hoje nós estamos vivendo um cenário, irmãos, difícil, de morte, autoridades. Nós tivemos semana passada aí, irmãos, 5 decretos. O diabo, ele quer que você desiste desse passaporte aí. O diabo desiste. E eu disse para os irmãos, né, que era para o crente. Aleluia. Vamos dar glória, irmãos. Era para o crente aceitar Jesus e já morrer. Vamos aí, voltando aí, conexão aí para os irmãos do Instagram. Deus abençoe. Era para o crente aceitar Jesus e até já morrer. Não era nem para ele ficar. Mas Jesus falou assim, ó. Jesus, olha a oração de Jesus. Ele vai dizer o seguinte. Voltou o Instagram aí. O pessoal do Instagram tá voltando aí. Acredita aí, em nome de Jesus. Aleluia. Isso. Ele vai dizer o seguinte, preste bem atenção nesse mistério aqui, ó. Jesus vai orar na oração dele e vai falar, Pai, não tire eles do mundo, não. Eu rogo que não tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Então, essa foi a oração que Jesus fizera. A oração de Jesus foi clara, não tire eles do mundo, não tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Era para você aceitar Jesus e já ser recolhido. Mas Jesus deixou você e você tem que crer, você tem que acreditar que se ele te deixou por um tempo aqui, meu irmão, foi exatamente para você poder usufruir do melhor de Deus. A terra não foi dada a demônio, não foi dada a Satanás. Eu sempre prego sobre isso. A terra foi dada aos filhos dos homens, como diz lá em Salmo, aos filhos de Adão. Então você busque ao Senhor. Quero dizer para os irmãos, né, que está com parente enfermo, você que está passando por essas adversidades, você que não está podendo deslocar da tua casa, você que não está podendo trabalhar, tem de bom ânimo. Não aparta, o segredo para você vencer está aqui, ó. Não aparta da tua boca esse livro da lei. E eu acho bonito aqui, terminando essa palavra nessa noite, que quando Moisés agora, quando Josué, ele chega agora na beirada do Rio Jordão, e aí, eu acredito, irmão, que havia uma murmuração, né? Como é que é esse Josué aí? Coitado. Aí ele chega lá na beirada do Rio do Jordão, na margem do Rio Jordão, e Deus diz para ele, hoje eu engrandecerei o teu nome. Então, irmão, pode tentar contra a igreja, pode lutar contra a igreja, pode lutar contra a tua casa, contra a tua família, entender o evangelho, entender os planos de Deus, não é para todos mesmo não, somente para os escolhidos, aqueles que têm o discernimento espiritual. Mas eu venho te dizer uma coisa, essa guerra não é tua, essa guerra é do teu Deus. Sabe quando a gente sabe que está dando certo? É quando aumenta a perseguição. Sabe quando as coisas estão funcionando? É quando começa a falar, está tudo calminho, você está agradando tudo, irmão, quando começa a igreja, o tempo do avivamento da igreja, melhor, o tempo do crescimento da igreja, foi um tempo de perseguição, aonde começaram a perseguir a igreja, aonde começaram a questionar a igreja, a tentar calar a igreja. Foi o tempo que a igreja expandiu, porque o povo viu. Então, irmãos, nós necessitamos neste momento, para conquistar. O diabo quer que você desista de você. O diabo quer que você desista dos teus sonhos. O diabo quer que você desista dos seus planos. Mas você vai continuar. Não, minha mente, não. Olha, repare, Efésios 6:10. Revesti-vos de toda a armadura, para que possais resistir os dias maus. Bom, a Bíblia tem tudo. Mas, pastor, pastor, eu não estou nem orando. Pastor, eu não estou nem buscando. Meu irmão, mantenha a sua rotina.
Ou tu é fiel só o homem da terra? Tu é fiel só o patrão da terra? Mantenha a sua rotina, porque nós dependemos do reino, nós dependemos de algo espiritual. Nós não dependemos só do pão, não. É por isso que tem muita gente enfraquecendo, porque ele acha que depende só do pão. Mas Jesus está te dizendo, nem só de pão viverá o homem. Tenha Deus como prioridade. Não se aparta da lei do Senhor. Não se aparta a tua boca deste livro. Não se aparta de ouvir. Irmãos, ouve o que Deus, Ele está te dizendo. Esse é o segredo. Porque senão você vai se perder. Ai, pastor, Deus está me dizendo isso, mas a Globo está me dizendo aquilo. Deus está me dizendo isso, mas meu vizinho está me dizendo aquilo. Minha mãe está me dizendo aquilo. Meu pai está me dizendo aquilo. Realmente vê o princípio, o que Deus quer de ti. O que Deus realmente está te dizendo. Então é momento de você vencer no teu trabalho. Eu quero dizer para você que muitas vezes teve percas materiais, perca no seu trabalho. Não se preocupe, apenas clame ao Senhor. Ou melhor, eu sei que preocupar você até vai, mas não se perca em depressões, não se perca em ansiedade, não entregue a tua vida, a tua alma é muito mais importante. Se você perdeu, você pode recuperar. Se foi levado, você pode ser restaurado. O que você não pode perder é a fé naquele que pode todas as coisas, a fé naquele que pode agir, na fé naquele que pode. Não podemos, vamos vencer essa guerra, não podemos recuar. Lucas, é isso mesmo, vamos vencer essa guerra. Quem tem Deus como prioridade, tem o céu com certeza, não há dúvida. Então, irmãos, vê como está andando a tua vida, né? Vê. Ai, pastor, eu estou me resguardando aqui. Mas como é que é? Você está comendo as árvores aí do quintal ou você tem que ir no mercado para buscar comida? Depois você fala, não, eu tenho... Não, irmão, seja sincero. Deus como prioridade, você vai ter que se esforçar muito. E Deus está dizendo, esforça-te e anima, tu farás esse povo herdar. Muitos desafios ainda virão. Tem irmão falando, não é o fim. Irmão, isso aí vai passar. Vai passar. Isso aí é apenas uma peneira na terra. E o princípio das dores, isso é só uma sombra, irmão. O princípio da dor ainda virá. Você vai ver muito crente, um cantor, ele disse, essa pandemia está revelando muito quem é e quem não é. E ele disse isso, cantor famoso aí, aquela dupla Canção e Louvor, ele disse nesse ano aí, lá na UMADEB, essa pandemia serviu para uma coisa, para Deus revelar quem é e quem não é. Porque aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé quando você tem que ficar trancafiado? Aonde está a tua fé quando muitas das vezes a porta fecha? Aonde está a tua fé muitas das vezes quando você não pode adorar? E você imagina, irmãos, ainda não estão cortando cabeças aqui, né, no Brasil que eu estou falando. Mas o diabo está arrumando uma outra forma de te parar. Ainda não chegamos a esse ponto de armamento. Mas a ira, irmão, quanto cristão, nós estamos vendo notícia, tudo vira as guerras. Todos já estão sabendo a força que tem a igreja. Todos já estão sabendo a força que tem os crentes. Então a ira já tem se virado contra os crentes. Isso é só uma preparação de mais tarde, irmãos. Talvez nós passamos por isso, talvez nossos filhos passarão, e bem provável que os nossos netos não vão escapar de uma grande perseguição em cima do povo de Deus. Porque quando sairmos daqui, sairemos com dores de parto, né? Sairemos com dores, com sofrimento. Mas, irmão, quando você aprende a viver, quando você aprende a obedecer, quando você não aparta da tua boca, irmão, é como Deus, ele te fortalece tão. E eu começo a ver algumas histórias, terminando aqui, eu começo a ver algumas histórias que eu fico pensando, meu Deus, por que esses homens passavam por isso? Porque aqueles homens, irmãos, eles eram muito espiritual. Quando você lê a história de John Wesley, pessoas que apanhavam, pessoas que eram amarradas no rabo do cavalo e arrastado para as ruas da cidade de Londres, dizendo, aqui você não vai pregar mais, eu não quero que você prega, eu não quero que você fale de Deus. John Hus, a fogueira foi acesa aos seus pés e disse, agora negue que nós não vamos acender a fogueira. E ele disse, como poderei negar, rejeitar alguém que nada fez contra mim, a não ser o amor? Irmãos, e eu fico pensando, parece loucura, mas você precisa entender
chegar nessa fase de não temer. Deus disse para Josué, Josué capítulo 1, versículo 5, você vai ser irresistível, ninguém vai poder te resistir. Cadê a autoridade, irmão? Cadê o ânimo? Ai, pastor, tem gente que nem está dormindo em cima da cama mais, ele está querendo esconder debaixo da cama. Ah, vai chegar na minha casa, pastor vai me matar, vai pegar na minha família, vai destruir, irmão. Oramos, né? Nós estamos tendo perca, mas muitos estão recebendo vitórias. E o mais de tudo, irmão, é que muitos têm sido salvos. Você não precisa desesperar, apenas creia e confia no Senhor. É hora de você mostrar a tua fé. Não vem com essas desculpinhas baratas. Ai, irmão, não. É hora de você mostrar a tua fé. Eu até disse, será que alguém precisar de um socorro? Você tem coragem de levar? Será que a palavra pode ser ainda pregada nas ruas? Será que a palavra ainda pode ser? Porque a forma que está, nem a palavra você pode parar nas ruas para pregar. Você vivendo tempo de desafio, mas só vai prevalecer de pé aqueles que nem só de pão viverá o homem, mas dessa palavra aqui tu vai continuar com vida. Muitas pessoas, irmãos, quando morre, irmãos, você tem que entender uma coisa, Deus ele tem poder sobre a morte, ele é dono da vida, é ele que dá a vida, é ele que tem poder para tomá-la. Você tem que entender isso. Algumas coisas, claro, vai ser consequências das suas escolhas, das suas atividades, mas você tem que entender, ele tem a chave da morte, tem a chave do inferno. Então, irmão, muitas das vezes, quando chegar a nossa hora, nós poderemos ir dormindo, poderemos ir num acidente, poderemos ir, né, com uma enfermidade, Deus te livre, Deus te guarde, mas vai ser no tempo dele. Mas quando fala de morte, pessoas que é um pânico, mas é igual, tem um estudo aí, que até foi pregado hoje, uma palavra aí, a gente não teve tempo de ouvi-la ainda, né, dos mestres, e ele está explicando o seguinte, o crente não morre, o crente ele nasce, é ali que ele nasce, para a eternidade, ele sai da placenta, ele deixa a placenta, é como um bebê e enquanto o tempo todo ele está sendo gerado para a vida eterna. Então, irmão, quando nós saímos, nós estamos indo para a vida eterna. Deus vai te fortalecer, porque nós encontraremos com entes queridos, nós encontraremos com parentes queridos, nós encontraremos com pessoas que já partiram, mas precisamos ter fé no Senhor. Acreditar que Ele está por vir. Nós falamos sobre o céu, falamos muito sobre o céu, mas quando fala em partir daqui, a gente teme. Ai, não, todo mundo quer ir morar no céu, né? Mas na hora que fala de deixar a placenta, nós não queremos sair para a eternidade. Então, meu irmão, tenha fé, é um momento difícil. A morte, através do pecado, foi passada a todos os homens. Não o pecado que passou para os homens, não, tá? A morte. Ai, irmão, eu estou com o pecado de Adão. Tá? O pecado de Adão, não. Tá? A morte passou. Mas eu venho te dizer, assim como eu disse para você, nenhuma condenação há contra os escolhidos de Deus, que não anda, porque tem muita gente que é escolhida de Deus, mas está na carne. Então está sob condenação. Que não anda segundo a carne, mas mantém firme na lei do Senhor. Deus abençoe, aquele abraço. Passando por aqui, não perca o nosso culto, vamos divulgar aí, quarta-feira, bem provável teremos um culto online, com louvor aí, vai ser bênção em nome de Jesus. Quero deixar aqui o meu abraço, um grande culto de louvor e adoração, quarta-feira, só vamos definir a hora, né, se é 9, se é 8 horas, mas você fique ligado aí, bem provável que deve ser às 8 horas, tá bom? Vamos divulgar. Sexta-feira nós temos a live da palavra. Se estivesse vendo a live... Exatamente, o Lucas está falando aqui, né? Se muitos tivessem vendo a live, irmão, o que está por vir nessa terra é muito pior do que você imagina. Isso é apenas uma quarentena.
mas numa dessas quarentenas ainda pode ser muito estreito ainda. Mas isso não é para te temer, não. Isso é para você se alegrar. Jesus me resgatou, Jesus me salvou. Oh, que bom estar com Jesus, porque é Ele que me livra da grande tribulação, é Ele que me livra desse sofrimento. Na hora que fala do terror que vai vir sobre a terra, tem gente que se amedronta. Não, meu filho. É momento de você se alegrar, irmão. Irmão, tribulação produz gozo. É momento de você se alegrar. Por quê? Você estará livre. O Senhor te salvou. E se esse tabernáculo aqui, ó, há um novo tabernáculo incorruptível preparado para você. Então você fica atento. Na sexta-feira teremos uma live de estudo também, onde falaremos sobre criação do homem, criação dos mundos. Essa live é muito importante. Nós estamos aí falando um pouquinho de Apocalipse, um pouquinho aí, resumidamente. Olha, nós vamos falar, né? Tem muitas pessoas que pensam que o homem ele foi criado aqui na terra. O homem não foi criado aqui na terra. O homem ele foi formado aqui na terra, é diferente. Tem muitas pessoas que pensam, como é que foi, como é que era? O céu primeiro. A cidade não existia, a cidade foi preparada, foi inaugurada com a entrada do sumo sacerdote, o sumo pastor, o bispo das nossas almas. Vamos falar sobre a criação. Como é que é? Deus criou a terra e é uma teologia que fala que caiu um meteoro aqui, caiu Satanás aqui. Então tudo isso nós vamos explicar sobre como é que Deus fez a terra. Participe conosco, sexta-feira, é só para quem gosta de Bíblia ou quer ter mais uma visão, né, acerca da palavra do Senhor. Deus os abençoe, quero terminar orando por você, tá? E dizendo para você, tem de bom ânimo. Pastor, como é que fica? Irmão, daqui a pouco todo mundo vai passear, vai viver de uma forma diferente, mas vai viver. Mas possa ser que outras coisas ainda virão. Mas o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus os abençoe sempre. Quero deixar essa palavra de Josué para você, dizer que o cenário de Josué era de luto. Mas Deus disse, não vai comemorar teu luto não. Anima-te, tem bom ânimo, meu filho. Tu não é dessa terra não, tu vai encontrar com teus entes, já foi, tu vai encontrar com João, tu vai encontrar com Paulo, tu vai encontrar com Pedro, e nós veremos e tocaremos nele como ele é. Quero orar por você, pela sua casa, por sua família, e orar também por essas famílias que muito perderam, né? Perderam entes queridos, né? Nós perdemos amigos, pessoas queridas, que Deus ele possa confortar os corações. É um momento difícil, mas é um momento de fé, de força. Você não pode perder a linha se Deus está em primeiro lugar na tua vida. Deus vai confortar e é por isso que você tem que ficar firme, para nós continuarmos. A missão não parou porque Moisés foi recolhido. Deus está mandando dizer para alguém aí, a missão não pode parar porque Deus recolheu Moisés. Não, Moisés é morto. E eu, Senhor, como é que eu fico agora? Continua, tem de bom ânimo, tu farás este povo herdar. Ai, vai ser fácil, não. Mas eu me lembro que quando Josué chega ali, que era a mensagem que eu ia falar na hora que caiu a live ali, Josué chega na beirada do Rio Jordão, a Deus também, hoje eu vou engrandecer seu nome. Quando o sacerdote, a orla do manto encostou nas águas, as águas se abriram, assim como aconteceu lá atrás no Mar Vermelho, as águas também se abriram. Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Assim como aconteceu na história do Mar Vermelho, do Rio Jordão, de um anjo descer, de os umbrais da porta ser marcado, de Deus dar livramento ao teu povo, do povo sair dali. Sabe por quê, meu? O crente ele tem essa felicidade, ser salvo. Se não dá certo para a gente aqui, a gente está num lugar melhor. Aleluia! Se ele não quiser mais, se toda a missão estiver cumprida aqui, nós estaremos num lugar melhor. Agora nós não precisamos temer, nós precisamos ser confiantes. Enquanto ele nos dá força, nós vamos guerrear, nós vamos pelejar, nós vamos conquistar. Tem promessa para se cumprir na tua vida e vai se cumprir. A obra não pode parar porque Moisés é morto. A obra tem que dar sequência. Deus abençoe, quero orar pela sua casa, pela sua família. Senhor meu Deus e eterno Pai.
Senhor, os teus servos agora, reunidos conosco nessa live. Eu venho te louvar pela vida dos teus filhos. Ó Senhor, visita aqueles que estão desanimados, fracos, abatidos, sem força, porque a tua promessa só vai se cumprir, mas eles precisam ter ânimo. Eles precisam esforçar, é necessário nós esforçarmos mais pelo teu reino, é necessário nós esforçarmos mais pela tua casa, é necessário nós acreditarmos mais, porque pregamos um Deus que arrebata, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que muda a história. Senhor, se cumpra na nossa vida todas as suas maravilhas, todos os seus poderes, que a tua bênção, que as tuas mãos estejam sobre nós. Fortalece teus filhos que hoje não pôde estar na tua casa, meu Pai, talvez por causa do pão, mas ensina eles, meu Pai, talvez por causa, Senhor, muitos também do grupo de risco, muitos com enfermidade, muitos desanimados, muitos cansados, muitos com medo e temorosos, mas renova a fé, renova a força, dá estrutura e autoridade aos teus filhos, para que eles possam te adorar e te servir na beleza da sua santidade. Senhor, a casa, a família, aqueles que estão reclusos, seja com eles, livra de todo mal e dai-lhe paz. Quem está em Cristo tem paz. Aleluia. Deus os abençoe. Aquele abraço a todos aí, né, que tiraram do seu tempinho aí para ouvir uma palavra. Louvar a Deus para todos vocês, né, a filha da irmã Cristiane, Deus abençoe. Todos os jovens aí, ministro Diego, irmã Josi, todos aí que estão conosco, em nome de Jesus. Olha, seja um vencedor. Crislândia, o Lucas, todo mundo aí, tá bom? Caio, Deus abençoe, né? Recebemos a palavra de Deus também hoje à noite ali, na sede. Deus falou muito conosco ali e continuaremos em oração. Mais programações, os irmãos vão saber aqui, né, e dizer para você, vai vir um culto também jovem aí online, e eu tenho certeza, Deus vai fazer grandes coisas. Deus abençoe, aquele abraço em nome de Jesus. Os irmãos do Instagram, os irmãos do Facebook, Deus os abençoe. Amém. Bruno, Constantino, Deus te abençoe, meu pastor, em nome de Jesus.